E agora eu quero trazer esse tema, gente. Olha só que tema interessante. Testemunhas de Jeová são filhos de Deus? De quem que eles são filhos? Pessoal, é muito importante você entender a doutrina das testemunhas de Jeová. Porque a doutrina das testemunhas de Jeová é uma das doutrinas mais perniciosas e mais fora da Bíblia do que você imagina. É uma das doutrinas mais fora da Bíblia, tá? E o que acontece? Você que está me ouvindo agora precisa entender esse assunto. Precisa entender esse assunto, tá? Porque alguns cristãos sinceros, depois que saem da organização das Testemunhas de Jeová, ainda não entendem esse assunto. Desculpa. Ainda não entende esse assunto. Então, de quem as Testemunhas de Jeová são filhos? Bom, eu vou começar trazendo para vocês um texto bíblico. Está aqui, ó. Você pode acompanhar junto comigo aí na sua Bíblia. No livro de João, capítulo 1, versículo 12. Isso aqui é importante para você entender, viu? Isso aqui agora é doutrina bíblica. Que as Testemunhas de Jeová, elas têm a mania de sair dizendo por aí que eles pregam a verdade, que a verdade está com eles, porque o corpo governante é aquela velha história da carochinha. Mas quando se trata de Bíblia, eles não aceitam a interpretação da Bíblia pela Bíblia, que é o que nós temos ensinado aqui, e também no nosso novo canal Pela Bíblia. Aliás, se você está me assistindo e você ainda não se inscreveu no nosso novo canal Pela Bíblia, eu recomendo que você se inscreva no nosso novo canal Pela Bíblia, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Bom, olha só que interessante, irmãos. João capítulo 1, versículo 12. Está escrito assim, ó. Versículo 11 e 12. Veio ao seu próprio lar, mas os seus não o acolheram. Aqui fala que Jesus veio para os judeus. João, capítulo 1, versículo 11. É aqui que depois você vai entender aquele João 10,16 também. Veio ao seu próprio lar, mas os seus não o acolheram. No entanto, a tantos quantos o receberam, a estes deu autoridade para se tornarem filhos de Deus, porque exercem fé no seu nome. Olha que coisa interessante, pessoal. Aí ele continua no 13. E nasceram, não do sangue, nem da vontade carnal, nem da vontade do homem, mas de Deus. Gente, olha só o que a Bíblia ensina. Isso aqui não precisa malabarismo. Isso aqui não precisa criar muita coisa. Isso aqui é doutrina bíblica. Todo ser humano que aceita a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, diz a Bíblia, no livro de João, que ele recebeu autoridade para se tornar filho de Deus. Então, você que está falando comigo agora, você que está assistindo esse vídeo, cabe a você dizer para mim de quem você é filho. Porque o assunto vai ficar mais estreito. Porque se você não for filho de Deus, a Bíblia mostra que existe um outro pai que lhe adotou. Então não tem escolha. Não tem 3 pais, só tem 2. Veio para os que eram seus, os seus não o receberam, mas a todo quanto receber deu autoridade para se tornar filho de Deus. Olha que coisa interessante. Recebeu Jesus Cristo, você se torna filho de Deus.
Além disso, porque daqui a pouco nós vamos considerar a sentinela, e eu quero mostrar para vocês o engano que a sociedade Torre de Vigia cria na cabeça das testemunhas de Jeová. Porque se você chegar numa testemunha de Jeová e perguntar se ele é filho de Deus, ele vai dizer que sim. Porque ele é enganado o tempo inteiro. Quer ver? Vamos a mais alguns textos bíblicos que eu vou considerar com vocês. Vamos lá. A Bíblia nos diz o seguinte. 1 de João, capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Veja que o apóstolo João afirma que nós somos filhos de Deus de fato. Por que nós somos filhos de Deus de fato? Porque todo aquele que recebeu a Jesus Cristo, ele se torna filho de Deus. Na hora. Romanos 8,16. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Então isso aqui não tem nada a ver com ungido, com não ungido, nada disso aí. Nós somos filhos de Deus porque o Espírito Santo nos dá essa certeza. Pessoal, se eu fosse viver sem essa certeza, vocês acham que eu ia estar perdendo meu tempo aqui, falando para vocês? Eu tenho certeza absoluta que sou filho de Deus. Certeza absoluta. A Bíblia diz ainda, Gálatas capítulo 3, versículo 26 e 27. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então todos são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Todos nós que aceitamos a Jesus Cristo, somos filhos de Deus. Então não tem esse negócio de um pouco é filho, outro pouco não é filho. Vamos lá, Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção como filhos. Então, queridos irmãos, todos nós que aceitamos Jesus Cristo, que temos o testemunho do Espírito, todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, tá? Então não existe esse negócio de um pouco é filho, outro pouco não é filho. Filho é só os 144 mil. Romanos capítulo 9, versículo 8. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Perceba, ele faz a promessa através de Cristo, e em Cristo todos nós somos adotados como filhos de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 7 até o 8. Está escrito assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Você é filho. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas filhos ilegítimos. Perceba, a palavra disciplina, que é a mesma palavra para discípulo, a doutrina bíblica que nos é ensinada por Deus, nos é ensinada porque nós somos filhos. 1 de João, capítulo 3, versículo 10. Desta forma, sabemos que são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Opa! Presta atenção, meu irmão. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Isso é a Bíblia que está dizendo, não sou eu.
Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Tampouco quem não ama seu irmão. 1 de João, capítulo 3, versículo 10. Ou seja, o mundo ele está dividido em filhos de Deus e filhos de Satanás. Romanos 8, 14 e 15. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha que coisa. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De modo que uma testemunha de Jeová, ela não pode dizer que ela é guiada pelo Espírito Santo. Mas já já eu vou mostrar para vocês a mentira do corpo governante. Como o corpo governante engana as próprias testemunhas. Já já vocês vão perceber isso, tá? Primeiro eu estou mostrando a base bíblica para mostrar para vocês que o ensinamento do corpo governante é um ensinamento antibíblico e falso. A base bíblica está aqui. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção. Essa é a doutrina bíblica da adoção. Todos nós somos adotados em Cristo Jesus. Isso você sente quando você entra no seu quarto, você ora, você diz que você quer ser um seguidor de Cristo. Então o Espírito Santo vai te regenerar. E você vai sentir, cada um sente de uma maneira diferente. Tem uma irmã que disse que um dia ela estava correndo, e aí ela sentiu assim, uma paz, um negócio gostoso dentro dela, porque ao mesmo tempo ela orava e ela sentiu algo de Deus dentro dela. É a regeneração do Espírito Santo. Isso é o Espírito Santo nos regenerando. É só você dar o passo. Falar, eu quero ser seguidor de Jesus. O Espírito Santo te regenera, te adota como filho. Essa é a doutrina bíblica. Aí Gálatas capítulo 4, versículo 7. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Então veja que essa, irmãos, é a doutrina bíblica de que todos nós somos filhos de Deus. Mas o que pensa o corpo governante sobre esse assunto? Bom, agora eu vou trazer para vocês observarem a falsidade intelectual que o corpo governante usa com seus próprios membros. Vou trazer para vocês, eu vou sumir um pouquinho aqui da tela, para poder você ver o artigo todinho, tá? Vou sumir da tela só um pouquinho, mas você vai continuar ouvindo a minha voz. Bom, olha só que artigo interessante esse aqui, ó, que está na Sentinela de fevereiro de 2020. Agora eu estou pegando as heresias mais novas e já estou trazendo. Nós já consideramos as heresias da Sentinela de janeiro de 2019. Agora nós estamos considerando a heresia da Sentinela de fevereiro de 2019. Bom, olha aqui o engano. Presta atenção para vocês entenderem o engano. Presta atenção para vocês entenderem. Nosso Pai Jeová nos ama muito. Bom, aqui já dá a entender para aquele cidadão que está lá dentro do Salão do Reino que Jeová é pai dele. O estudo já começa assim. Aí depois, ele vai entrar trazendo aqui, ó, alguns subtítulos. Jeová é um pai que nos ama muito. E aí, ó, olha só o parágrafo 4, como ele tenta colocar na cabeça de uma testemunha de Jeová que Jeová é pai dele, ó. Isso é para a testemunha de Jeová não perceber o ensino falso. Parágrafo 4. Acha difícil pensar em Deus como seu pai? Algumas pessoas se acham insignificantes e pequenas demais em comparação com Jeová. Por isso, acham difícil acreditar que o Deus Todo-Poderoso se importa com cada uma delas.
Mas nosso Pai amoroso não deseja que ninguém se sinta assim. Ele nos deu a vida e quer que sejamos amigos dele. O apóstolo Paulo destacou isso para os seus ouvintes em Atenas e acrescentou que Jeová não está longe de cada um de nós. Bom, se você pegar esse texto de Atos 17, você vai ver que ali trata de Jesus, né? Tem nada a ver com Jeová ali. Mas vamos deixar isso para lá. Isso é tema para outro assunto. Já notou que quando o pai é muito amoroso, o filho se sente livre para conversar com ele? É exatamente assim que Jeová quer que você se sinta. Então dá uma olhada. Esse parágrafo da sentinela está deixando claro que você que está lendo esse parágrafo é filho de Deus. É por isso que uma testemunha de Jeová, ele não consegue discernir o erro. Ele não consegue enxergar a falsa doutrina. Porque a falsa doutrina, ela vai recheada de algo que parece verdadeiro. É aí que está o engano. Bom, aí eles vão continuar aqui, ó, com subtítulos. Como nosso Pai mostra que nos ama, sempre tentando incutir na cabeça do TJ, que está lendo, uma mensagem que ele é filho de Jeová. Sempre vai. Ó, Jeová escuta nossas orações, Jeová cuida das nossas necessidades, Jeová nos treina, Jeová nos apoia quando passamos provações. Nosso Pai nunca vai nos abandonar. Olha que coisa interessante. Aqui eles vão, diante todo o tempo, tentando colocar na cabeça da TJ a ilusão que a TJ é filho de Deus. Eles vão colocando essa ilusão. É exatamente proposital, é isso que eu quero que você entenda. Você que é testemunha de Jeová. É proposital, é para você pensar e rebater sempre que alguém disser, olha, o testemunho de Jeová não é filho de Deus. Não, claro que é. Eu aprendi no estudo da sentinela. Claro que eu sou filho de Deus. Eu aprendi. Mas aí, você vai andando mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí você chega no parágrafo 19. Olha que legal. Parágrafo 19. Esse nós temos que ler na íntegra. Nosso Pai vai consertar todo o estrago que Adão causou depois de ter se rebelado. Jeová decidiu adotar quantos? Jeová decidiu adotar 144 mil humanos para servir como reis e sacerdotes com o seu filho. Veja, a ideia da adoção que eu estou ensinando para vocês, que é bíblica e é para todo aquele que crê em Cristo, para a organização, é apenas para os 144 mil. De modo que o ensino oficial da organização é que uma testemunha de Jeová não é filho de Deus. Na cabeça deles, os 144 mil apenas é que são filhos. Aí eles continuam, ó. No novo mundo, Jesus e os 144 mil vão ajudar os humanos obedientes a se tornarem perfeitos. Depois haverá um teste final de obediência. Para os humanos que passarem nesse teste, Jeová vai dar a vida eterna. Nosso Pai finalmente vai sentir a grande alegria de ter a terra cheia de filhos e filhas perfeitos. Ou seja, quando é que uma testemunha de Jeová se torna filho de Deus de acordo com esse parágrafo? Ele só se tornará filho de Deus depois que ele ralar de novo, passar pela prova final do milênio, aí Jeová vai ficar feliz, porque aí ele vai ser filho. Você percebeu? Olha como as frases são bem preparadas. Quer dizer, quem não conhece a doutrina TJ e pega essa revista aqui, ele começa a achar que ele é filho de Deus. Um TJ novo que está entrando agora, ele não consegue entender isso.
Ele não consegue entender. Então, ele acha que a gente está aqui falando mentira. Porque o corpo governante, com palavras simuladas, vai mostrando e depois, subliminarmente, é que ele mostra que essas pessoas serão adotadas como filhos só depois dos 1000 anos. Então eu pergunto para você, hoje, se você não é filho de Deus, você é filho de quem? Porque ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo. Foi o que Jesus ensinou, é só pegar João capítulo 8. Então uma testemunha de Jeová é filho de quem? Porque de Deus não é. Só vai ser filho de Deus no final dos 1000 anos. Só vai ser filho de Deus no final dos 1000 anos. Agora, ele não é filho de Deus. Então ele é filho de quem? De quem que essa TJ é filho? Você está entendendo a história, como é que funciona? Você está entendendo a história, como é que funciona? De quem essa testemunha de Jeová é filho? Porque ele não é filho de Deus. Para eles, filho de Deus são apenas os 144 mil. Mas a Bíblia mostra que todo aquele que nele crê, deu-lhes a autoridade para se tornarem filhos de Deus. Todo aquele que nele crê, recebeu a autoridade para se tornar filho de Deus. E aí, como é que fica agora? O que é que vale mais? A Bíblia ou aquilo que a sociedade Torre de Vigia ensina como heresia na sentinela? É isso que a gente precisa ver. O que é que vale mais? O que a Bíblia ensina ou o que a organização ensina? Não é? Esse é o grande problema. Veja que com mensagens subliminares, eles conseguem desmontar uma doutrina bíblica. Você entendeu? Esse que é o grande problema. Eu só estou dando uma olhadinha aqui enquanto a gente vai falando, para mim poder pegar aqui uma outra referência, ver se eu acho aqui, ó. Você entendeu? Esse é o grande problema. Então, uma testemunha de Jeová, ela tem problema. Se ela não é filho de Deus, ela é filho de quem? De quem que ela é filho? Esse que é o grande problema. Porque para eles, só os 144 mil são filhos de Jeová. O resto das pessoas não são. E aí, como que fica isso? Isso aqui que a gente precisa ver, pessoal. O Eric está falando assim, ancião, isso é tão mal intencionado, mas tão mal intencionado, porque o objetivo é criar uma classe de semideuses para que a TJ comum, ordinária, obedeça. Exatamente isso. É isso aí mesmo. Né? Uma TJ comum, ele é obrigado a obedecer porque ele pensa que essa classe aí, chamados de corpo governante, ou 144 mil, são os verdadeiros filhos de Deus. A Zuleide Pereira, ela diz, opa, boa tarde, amados irmãos, na paz e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Também boa tarde ao nosso mestre, querido Edson Reis. Boa tarde, querida. Deus te abençoe. Agora, eu vou trazer para vocês aqui, ó, mais um detalhe interessante. Vem comigo para você ver como a sociedade Torre de Vigia, ela é maquiavélica nesse aspecto. Você vê, essa sentinela de 2020 é um engano, é assim que a Torre de Vigia trabalha, ela trabalha enganando. É por isso que um TJ não consegue abrir a mente, porque o TJ ele não pesquisa nada. Ele só ouve essa baboseira que os caras escreveram na sentinela e ele não pesquisa. Mas vem cá, vamos juntos comigo. Eu quero chamar você de novo, vou sumir mais um pouquinho aqui e vou trazer você aqui, ó.
na tela o verbete filhos de Deus, no estudo perspicaz das Escrituras, portanto, a enciclopédia oficial da organização, diz assim, ó, tá aí, volume 2, página 132. A expressão filho de Deus identifica primeiramente a Cristo. Outros chamados de filhos de Deus incluem criaturas espirituais inteligentes produzidas por Deus, o homem Adão antes de pecar e os humanos com os quais Deus lidou à base de uma relação pactuada. Perceba, aqui no livro Estudo Perspicaz, já deixa claro que os filhos de Deus, hoje, são aqueles que Deus lidou numa relação pactuada. Então, vamos procurar aqui, porque eles vão tentar explicar a classe angelical, eles explicam Jesus como filho de Deus, a classe angelical, está lá Jesus como primeiro descendente, Israel é meu filho, e aí já nós vamos observar os filhos israelitas individuais, né, a perda da filiação, filhos cristãos de Deus. Pronto, está aí o tema que a gente quer, onde aqui não tem como eles enganarem, aqui eles vão ter que falar a verdade. Por que eles vão ter que falar a verdade, ancião? É muito simples, porque aqui no Estudo Perspicaz, é um livro que Testemunha de Jeová também não lê. Então, tudo onde Testemunha de Jeová não lê, é que está o grosso da doutrina. O que Testemunha de Jeová lê, male male, que é a sentinela, é aquele engano que você está vendo. É aquele engano que você está vendo. Então, leia comigo aí, ó. Conforme João, olha aqui, ele vai citar o mesmo texto que eu expliquei. Conforme João, capítulo 1, versículo 11 e 12, torna evidente apenas alguns dentre a nação de Israel, aqueles que mostravam ter fé em Cristo Jesus, foi concedida a autoridade para se tornarem filhos de Deus. O sacrifício resgatador de Cristo livrou este restante. Pessoal, olha que diabólica essa explicação. Olha que diabólica. Vamos lá. Ele diz o seguinte, que conforme João capítulo 1, versículo 11 e 12, eu não sei se vocês estão conseguindo ler aí na tela. Eu não sei se estão conseguindo ler na tela. Eu vou tentar aumentar mais um pouco para a gente poder ler mais. Vamos lá. Quando aumenta muito, fica ruim para a gente andar aqui, né? Mas vamos tentar. Eu vou colocar aí maior para você poder entender a história. Veja como o pessoal é diabólico. É isso que eu falo, gente. Não é porque usa um texto da Bíblia que você tem que acreditar. Quanto tempo nós ficamos no meio dessa velhacaria de homens que só pensavam no seu próprio ventre. Veja só. Vamos lá. Como eu aumentei bastante a fonte, desceu. Então, peraí que eu vou subir aqui até a gente chegar na fonte de novo. Vamos lá. Espera lá um pouquinho, a gente já vai chegar lá. Olha como esse pessoal, eles destroem a fé das pessoas. É isso que você precisa entender. Eles ficam aí, é porque crer na Trindade é diabólico. E crer nisso aqui que eles estão ensinando é o quê, afinal de contas? Crer nisso aqui é o quê, afinal de contas? O Eric está dizendo assim, ancião, segundo a Watchtower, as escrituras gregas cristãs, o Novo Testamento, quando se refere a ser filho de Deus, ele só foi escrito para os ungidos. Exatamente. O mais engraçado, Eric, é o seguinte, que eles dizem que as escrituras cristãs foi escrita só para os ungidos, né? Mas as obrigações é para toda a grande multidão. E as benesses são só para os ungidos. Como é que você entende um negócio desse? Se é benesse, é para mim que sou do corpo governante. Obrigação é para vocês que estão aí me assistindo. Esses caras são malucos. Vamos trabalhar essa questão. Olha, veja só, pessoal, o mesmo texto. Veja como eles trabalham fora do que a Bíblia ensina. Conforme João, capítulo 1, versículo 11 e 12, torna evidente, apenas alguns dentre a nação de Israel,
Aqueles que mostravam ter fé em Cristo Jesus, foi concedida a autoridade para se tornarem filhos de Deus. Mas é isso que João capítulo 1, versículo 11 e 12 diz? Vamos ver de novo? Estou lendo na própria tradução do Novo Mundo, com referências, 1986. Veio ao seu próprio lar, para os judeus. Mas os seus não o acolheram. Os judeus não acolheram Jesus. No entanto, a tantos quantos o receberam, a estes deu autoridade para se tornar filho de Deus, porque exerciam fé no seu nome, e nasceram não do sangue judaico, nem da vontade da carne judaica, nem da vontade do homem judeu, mas de Deus. Perceba como o texto é claro, que qualquer pessoa fora do judaísmo se torna filho de Deus à base do momento que ele aceita Jesus como Senhor e Salvador. Então, logo, essa declaração aqui, ó, é uma das declarações mais mentirosas que um grupo religioso poderia colocar. Certo? 1 João 1, 11 e 12 não torna nada disso claro. Aí depois, eles continuam assim, ó. Vamos lá. Eles continuam no mesmo texto, assim. O sacrifício resgatador de Cristo livrou este restante judaico. Aí ele vai fazer uma aplicação de Romanos 9, 27, aplicação do apóstolo Paulo, sobre a eleição de Israel, e depois Romanos capítulo 11, versículo 5, que trata do mesmo assunto, tentando justificar o raciocínio anterior, onde eles mentiram. O sacrifício resgatador de Cristo livrou esse restante judaico do pacto da lei, o qual, embora bom e perfeito, ainda assim os condenava como pecadores, como escravos do pecado. De modo que Cristo os libertou para que pudessem receber a adoção como filhos e tornarem-se herdeiros por meio de Deus. Veja, aí agora eles estão dizendo aqui que alguns israelitas receberam a adoção como filhos, fazendo a aplicação meramente aos judeus. Bom, então aí a gente vai ter que apelar para o mesmo texto que eles estão apelando. O pessoal a quem Paulo escreveu, que estava ali na região da Galácia, eles eram todos judeus? Essa carta que Paulo escreveu aos Gálatas, aqueles que estavam em Listra, Icônio, Derbe, não é? Eles eram judeus? Não. Não eram judeus. Perceba que o apóstolo Paulo, inclusive no livro de Gálatas, a reclamação dele é com alguns judeus que estão se infiltrando na igreja da Galácia e estão tentando subverter a fé dos Gálatas. Então não tem nada de um pequeno restante judeu. Agora vamos lá. Pessoas das nações anteriormente sem Deus no mundo também ficaram reconciliadas com Deus pela fé em Cristo e entraram na relação de filhos. Então veja, agora aqui eles estão dizendo o seguinte, que algumas pessoas das nações também entraram, não é? Iguais a Israel, esses cristãos constituem um povo pactuado, introduzidos no novo pacto, validado pela aplicação do sangue derramado de Cristo. Olha só, pessoal, como eles se utilizam da Bíblia para aquilo que eles querem fazer a distorção bíblica. Um povo pactuado, introduzido no novo pacto, validado pela aplicação do sangue de Cristo derramado. Lucas 22, 20 e Hebreus 9, 15. Só que tem uma coisa, para quem são essas promessas? Hoje mesmo eu preguei em Hebreus capítulo 10. Desfaz o primeiro para que entre o segundo. Todo aquele que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador está no novo pacto, está no Novo Testamento. É assim que a Bíblia ensina. Não adianta querer pegar textos isolados das Escrituras e aplicar a uma classe seleta de homens, dizendo que eles
são pactuados com Cristo e você que está me assistindo não é. Porque se você não está no novo pacto com Cristo, você é filho do diabo. É simples assim, gente. Não tem duas coisas. A Bíblia não dá duas doutrinas. Essa doutrina aqui é bíblica. Ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo. É só isso. Todavia, Deus lida individualmente com os cristãos ao aceitá-los neste pacto. Por ouvirem as boas novas, exercerem fé, são chamados para serem co-herdeiros do Filho de Deus. São declarados justos por Deus à base de sua fé no resgate. E assim são produzidos pela palavra da verdade, nascendo de novo como cristãos batizados, gerados ou produzidos pelo Espírito de Deus, quais filhos destinados a usufruir a vida espiritual nos céus. Receberam não o espírito de escravidão, tal, mas o espírito que chamam Abba Pai, né? E aí ele continua. A benignidade merecida de Deus expressa por meio dele, a filiação desses cristãos gerados pelo Espírito é uma relação mais íntima com Deus que a que foi usufruída por Israel carnal. Aí depois ele vai falar aqui sobre que eles devem conservar a sua filiação e vai continuar tentando mostrar para nós que esse novo pacto, ele está limitado somente aos 144 mil. Aí depois ele diz assim, obtenção da plena adoção como filhos. Embora chamados para serem filhos de Deus, eles, enquanto na carne, apenas têm um penhor daquilo que há de vir. Veja, a situação é pior ainda. É pior ainda. Esse pessoal que eles estão dizendo que são ungidos, na realidade, enquanto estão na carne, também não são filhos ainda. Olha que coisa. Você vê que a heresia, ela vai ficando cada vez pior, né? Enquanto eles estão na carne, eles têm apenas um penhor daquilo que há de vir. É por isso que o apóstolo, embora falando de si mesmo e de seus concristãos como já sendo filhos de Deus, não obstante podia dizer que também nós mesmos, os que temos as primícias, a saber, o Espírito, sim, nós mesmos gememos em nosso íntimo, ao passo que esperamos seriamente a adoção, como seremos livrados dos nossos corpos, a adoção como filhos, onde seremos livrados dos nossos corpos por meio do resgate. Aí ele cita Romanos 8, 14 e 23. Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos explicar que também não é isso que eles estão falando. Vamos lá para Romanos 8, porque quando a gente lê Romanos 8, você vai perceber que não é nada disso. Você vê que ele cita Romanos 8, 14,23. Do 14 até o 23, tem mais uma fala, que eles não citam. Por que eles não citam? Porque não é benéfico para a doutrina. Só que aqui é a Bíblia pela Bíblia. Está escrito, Romanos 8, 14. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito, estes são filhos de Deus. Começou assim. São ou serão? Se você está no novo pacto, você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você é filho de Deus. Então veja que o texto é claro. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eles são, não serão. Pois não recebestes um espírito de escravidão, causando novamente temor, mas recebestes um espírito de adoção. O espírito de adoção já chegou em mim, já chegou em você. Nós recebemos quando aceitamos Cristo como Senhor e Salvador. Mas recebestes um espírito de adoção, como filhos, espírito pelo qual clamamos, Abba Pai. Essa expressão é uma expressão aramaica, que é uma expressão carinhosa que significa papai. Então, quando nós oramos a Deus e chamamos Deus de Pai, Deus ele nos aceitou já na família de Deus. Aí o 16, porque eles mandam ler só o 14, depois pular para o 23, né? E a gente lê tudo. O próprio Espírito dá testemunho com o nosso Espírito de que somos filhos. Então não vai ter que ninguém morrer para poder ser considerado filho. O Espírito já fala para mim que eu sou filho. O Espírito já fala para você que você é filho. Você tem essa certeza. Quando você entra no seu quarto, quando você vai orar, quando você vai chorar com Deus, quando você vai falar com Deus, o Espírito Santo consola o seu coração dizendo que você é filho. É simples assim. Já somos filhos. O próprio Espírito dá testemunho com o nosso Espírito de que somos filhos. Então, se somos filhos, então se somos, não é se vamos ser.
Então, se somos filhos, mudar aqui um pouquinho que a posição já doeu. Então, se somos filhos, deixa eu ver como é que eu estou aí na tela aí, vamos ver. Peraí. Opa, eu estou fora da tela. Peraí. Deixa eu voltar para vocês aqui agora. Pronto. Aí a gente não precisa mais agora da sentinela. Vocês já viram a história. E nem do livro. Então, se somos filhos, somos, não vamos ser, somos herdeiros de Deus. Já somos herdeiros. Somos herdeiros de Deus. Mas co-herdeiros de Cristo, desde que soframos juntamente para que também sejamos glorificados juntamente. Consequentemente, agora presta atenção. O Paulo diz assim, ó, nós somos filhos. Nós somos adotados como filhos. Consequentemente, eu considero os sofrimentos da época atual como não importando em nada, em comparação com a glória que há de ser revelada em nós. Presta atenção no texto. Presta atenção no texto. Os sofrimentos do momento atual são sofrimentos que são muito poucos, quando comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Então perceba, nós já fomos adotados como filhos, mas a glória que será revelada em nós, quando nós estivermos aqui na Terra, no milênio, com corpos transformados, sem sofrer mais nada, conforme Cristo ensinou, então, essas dores que nós estamos passando não serão nada naquela época. Perceba. 19. Pois a expectativa ansiosa da criação está esperando a revelação dos filhos de Deus. Perceba. A criação está esperando a nossa revelação. A revelação dos filhos de Deus. Porque vai ser um momento glorioso, onde os filhos de Deus realmente aparecerão. Mas não é que vão se tornar filhos de Deus, eles já foram. Só está esperando a revelação. Entendeu? Porque nós ainda estamos em carne. Então, quando é que se dá essa revelação dos filhos de Deus? Por ocasião da ressurreição dos santos do Antigo Testamento, o arrebatamento com Cristo e a nossa vinda para reinar com Cristo aqui no milênio na Terra. Para fazer da Terra um paraíso e para vivermos a eternidade com Cristo, no novo céu e na nova Terra. Então é isso. Então está aguardando a revelação. Não está dizendo que nós vamos nos tornar filhos depois. Vamos prosseguir. Porque a criação estava sujeita à futilidade, mas não da sua própria vontade, mas por intermédio daquele que a sujeitou à base da esperança, de que a própria criação também será liberta da escravização à corrupção e terá a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Toda pessoa que se tornou nova criatura terá a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, porque toda pessoa que está em Cristo nasceu de novo, e todo aquele que está em Cristo, nova criatura é, e todo aquele que está em Cristo é filho de Deus. Vamos continuar. Pois sabemos que toda a criação junta persiste em gemer, e junta está em dores até agora. Agora vê o 23, que eles pularam, né? Direto para o 23. Não somente isso, mas também nós mesmos, os que temos as primícias, a saber, o Espírito, sim, nós mesmos gememos em nosso íntimo, ao passo que esperamos seriamente a adoção como filhos, sermos livrados de nossos corpos por meio de resgate. Olha como a Torre de Vigia entende mal o texto. Quando Paulo está dizendo aqui agora, veja que durante todo o tempo ele já disse que nós somos filhos. Agora, quando ele diz aqui que nós estamos, nos nossos corpos mortais, esperando a adoção, significa o seguinte, que estamos esperando apenas
a nossa morte para se concretizar o estado de glória. O estado de glória dos filhos de Deus. Isso é muito claro na sequência, olha comigo. Pois fomos salvos, não vamos ser salvos, fomos salvos nesta esperança. Mas a esperança que se vê não é a esperança. Porque quando um homem vê uma coisa, acaso está esperando ela? Mas se esperamos por aquilo que não vemos, persistimos em esperar com perseverança. De maneira semelhante, o Espírito também se junta com a ajuda para a nossa fraqueza, pois não sabemos o problema em prol do qual devemos orar, assim como necessitamos, mas o próprio Espírito implora por nós, com gemidos não pronunciados. Contudo, aquele que pesquisa os corações sabe o sentido do Espírito, porque está intercedendo de acordo com Deus em favor dos santos. Ora, nós sabemos que Deus fez com que todas as suas obras cooperem para o bem daqueles que o amam e os que são chamados segundo o seu propósito. Porque aqueles a quem chamou, eu vou sumir só um pouquinho aqui. Porque aqueles a quem chamou, vai escutando o texto. Porque aqueles a quem chamou, versículo 28, né? E 29. Porque aqueles a quem... daqueles que amam a Deus com o seu propósito. Porque aqueles a quem deu o seu primeiro reconhecimento, aqueles que dantes conheceu, a esses também predeterminou, ou predestinou, que fossem modelados segundo a imagem do seu filho, para que este fosse o primogênito entre muitos irmãos. Ademais, os que predestinou são também os que chamou, não é os que vai chamar, é os que chamou. E os que chamou são também os que declarou justo, não vai declarar, já declarou. Finalmente, os que ele declarou justo, também os que glorificou, não vai glorificar, já glorificou. De modo que a doutrina bíblica, ela é muito clara, e é por isso que você vê o corpo governante tirando aí a ideia de que você é filho de Deus, quebrando o texto bíblico, para você não entender esta filiação que todo ser humano que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador tem. Então veja, pessoal, como isso é interessante. É importante notarmos e é importante entendermos, porque eles continuam aqui, ó. Vamos lá. Eu vou continuar aqui na revista. Vou colocar a revista para você. Vou sumir um pouquinho e vamos continuar explicando. Então ele diz aqui que ainda seremos adotados como filhos. Assim, depois que vencerem o mundo pela fidelidade, veja, aqui ele coloca a ideia de que esses que serão filhos de Deus, eles ainda precisam ser salvos pelas obras. Depois que vencerem o mundo pela fidelidade, até a morte, eles recebem a plena realização da sua filiação, por serem ressuscitados como filhos espirituais de Deus e irmãos do principal Filho de Deus, Cristo Jesus. Os que são filhos espirituais de Deus, tendo recebido essa chamada celestial, perceba, o texto é claro, para eles, os filhos de Deus são aqueles que receberam a chamada celestial. Sabem que são tais, porque o próprio Espírito dá testemunho. Evidentemente, isso significa que o Espírito deles age como força, né? E eles vão continuar. Assim eles têm a garantia que são deveras filhos de Deus. Aí depois ele vai falar sobre a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, né? E depois ele vai continuar aqui, vamos ver. Revelação do Senhor Jesus Cristo, tal. Aí ele diz aqui, ó. É evidente que outros, além destes filhos,
celestiais de Deus derivam benefícios da revelação deles na glória. Olha que coisa interessante. Você que está aí me acompanhando agora, você não é filho de Deus, não. Mas você é beneficiado porque o Geoffrey Jackson vai para o céu. Você é beneficiado porque o Anthony Morris vai para o céu. Além destes celestiais filhos de Deus, derivam benefícios da revelação destes. O termo grego vertido por criação pode referir-se a qualquer criatura humana, ou animal, ou a criação em geral. Paulo menciona aqui como estando em expectativa ansiosa. Aí ele continua. Os cristãos gemem no seu íntimo, tal. Falando dos cristãos, vamos lá. Portanto, isso deve significar que a revelação dos filhos de Deus em glória abre o caminho. Olha só, os filhos de Deus que são eles, tá? Os filhos de Deus que são eles. Em glória, abre o caminho para outros da família humana entrarem na relação de verdadeiros filhos de Deus e usufruírem a liberdade que acompanha tal relação. Ou seja, eu e você, na cabeça do corpo governante, só vamos poder ser filhos de Deus porque nós temos uma relação também com o corpo governante. Se você não for amigo do Anthony Morris, você jamais vai poder ser filho de Deus, tá? E aí ele vai continuar aqui. Vamos lá, vamos prosseguindo mais um pedacinho. Gerados pelo Espírito, tal. Ah, tá aqui, ó. Vamos lá. A expressão similar usada a respeito dos 144 mil que são comprados dentre a humanidade, tal, e aí vai lá. A humanidade, os quais pela fé em Cristo Jesus, obtém por fim a filiação na família universal de Deus. Ou seja, é aquilo que eles estão explicando lá, né? Depois da prova final, por fim, aí sim, ao falar do futuro sistema de coisas e da ressurreição dos mortos para a vida naquele sistema, Jesus disse que estes se tornam filhos de Deus por serem filhos da ressurreição. Perceba como o corpo governante, ele é maquiavélico nas suas explicações. Não foi nada disso que Jesus quis dizer. Jesus estava tratando ali dos ressuscitados gerarem filhos. Então eles dizem que eles não vão gerar filhos porque eles são filhos da ressurreição. Não tem nada a ver com a adoção, né? Que a Bíblia diz. Aí eles terminam. À base de todas as informações procedentes, pode-se ver que a filiação de humanos numa relação com Deus é encarada de diversos aspectos diferentes. Em cada caso, portanto, a filiação precisa ser considerada no contexto para se determinar o que abrange. E aí depois eles vão falar sobre Cristo, tal, não sei o quê, e assim vai continuar. Bom, o que nós notamos aqui, pessoal? Nós notamos aqui e entendemos perfeitamente que esse artigo da revista Sentinela, de 2020, fevereiro de 2020, é um artigo que continua trazendo esta heresia e tirando a perspectiva de todos aqueles que serão co-herdeiros com Jesus Cristo, tá? Serão co-herdeiros com Jesus Cristo. Aí depois ele fala para dar uma olhada aqui no verbete grande multidão, não é? Aí eles vão dizer exatamente isso, que a grande multidão só se tornará filha de Deus, filhos de Deus, depois que eles passarem pela prova final do milênio. De modo que, conforme você pode perceber, esse artigo que nós acabamos de mostrar para vocês é um artigo completamente enganoso, é um artigo completamente mentiroso, é um artigo completamente politicamente correto, são falas bonitas para uma testemunha de Jeová não descobrir a falsa doutrina
de que ele não é filho de Deus. É aí que eu digo para você, pessoal. A organização se vangloria, diz que eles são os únicos que ensinam a palavra de Deus, a Bíblia, né? Eles dizem isso, que eles são os únicos que ensinam a palavra de Deus, a Bíblia. Aí agora o que é que a gente nota? O que a gente nota claramente é que não tem nada de Bíblia, o que tem é uma doutrina humana, tentando sustentar um conceito de uma classe clerical que foi formada por eles. É só isso, tá? Bom, agora eu vou falar com quem está aí. Você que já deixou a sua impressão, excelente. Agora vamos ler os comentários de todos vocês. O assunto é longo, o assunto é doutrina bíblica. Eu espero que você tenha entendido, tá? Que você que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você é filho de Deus, tá? Não tem nada de 144 mil, não tem nada de fim de milênio. Isso é tudo doutrina da Torre de Vigia, formando a sua classe clerical. Só isso, tá bom? Vamos lá, então. Vamos dar uma olhadinha quem é que está junto comigo aqui. Vamos dar uma olhada, já vou mandar aqui o meu alô para todos vocês que estão junto comigo. Se você não deixou a sua impressão ainda, deixa a sua impressão aí que vai chegar a sua vez e eu já vou mandar um abraço para você também, tá legal? Vamos juntos, muita gente participando. Um tema que parece que foi muito legal, todo mundo gostou do tema aí, então vamos trabalhar agora esse tema, tá legal? A filiação, né? Testemunhas de Jeová são filhos de quem? Uma coisa é pra você ficar claro, hein, gente? Se você não é filho de Deus em Cristo, você é filho do diabo. Não dá para negociar, gente. É assim, ó. Não dá para você chegar em cima do muro, porque quem fica em cima do muro toma pedrada dos dois lados. Ou você cai para cá pro lado do diabo e você é filho dele, ou você cai para cá pro lado de Jesus e você é filho dele. Então aí as testemunhas de Jeová vão ter que entender. Vão ter que falar de quem que eles são filhos. Até terminar os 1000 anos eles vão ser filhos de quem? Porque a Bíblia diz a todos quantos que nele creram, deu-lhes a autoridade para ser filhos de Deus. É Bíblia pela Bíblia. Vamos lá. O William Silva está com a gente. A Val Cristina diz que, claro, como não entendíamos. Você vê, quando a gente pega a Bíblia e vai lendo Bíblia pela Bíblia, a gente vai entendendo de verdade o que a palavra de Deus nos ensina. O William colaborou com a gente, postou todos os textos. Muito obrigado, William. A Irene Simão, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, irmão Edson. Amém, querido. Um grande abraço para você em Portugal. Né? A Abadia Aparecida também está com a gente. O Eric, o William continua postando os textos. A Silvia Maria Bittencourt, falando aí com o Marcelino de Melo. No máximo conseguíamos ser amigos de Deus. Que amigo que nada. Não tem nada amigo, nem amigo de Deus vocês eram. Nem amigo. Porque sem Cristo, que as testemunhas de Jeová não têm Jesus, nem amigo você consegue ser. A Andréia Marques, beijão para você, Andréia. Boa tarde, ancião, e a todos. A Silvia Maria Bittencourt, falando que eles são mentirosos. O Juninho Rocha. Os 8 velhinhos, bem nutridos, gostam muito de fazer um embrulho bonito quando nos quer fazer acreditar em algo. Verdade, você vê, é só quem estuda, gente, que consegue discernir as heresias do corpo governante. Porque elas são tão satânicas, são tão diabólicas, que ela vem num papel bonito de presente, sabe? O Francisco, é uma cegueira diabólica, só Jesus pode libertar essas almas. O Eric, ancião, isso é tão mal intencionado, mas tão mal intencionado porque o objetivo é criar uma classe de semideuses para que as TJs comum e ordinária obedeçam. É verdade. William Silva, Azuleide já foi. Zilda Devezin, grande beijo, Zilda. William diz, política desprovida de boa-fé e a velhacaria de homens maquiavélicos. Azuleide, heresias destruidoras da vida. O nosso Deus maior nos ama, pois viemos ter a vida pelo nosso amoroso Pai. Portanto, somos filhos de nosso Deus. Exatamente. O Eric diz, ancião, é que segundo a Watchtower, as escrituras gregas cristãs foram feitas só para os ungidos. Exatamente. O anunciador. Mas agora,
estão dizendo que tudo é culpa dos apóstatas, infiltrados, que soltaram tudo na net e distorcem tudo. Porque são os apóstatas, dentro de aspas, que escrevem a sentinela. São os apóstatas que fazem os filmes sem Jesus, né? Zuleide, hipócritas, maquiavélicos, outras heresias, graças ao nosso Pai amoroso, já fomos desprogramados dessa seita maldita. O William falando sobre a velhacaria, o Edson Pereira está aí com a gente também, a Maria das Mercês, grande beijo para você, querida, aí na Bahia. O anunciador, são filhos do governo TJ, que ganha tudo de graça do governo. O Judas 3 Batalhando pela Fé está com a gente. O William Silva, Judas 3, ele diz que pela fé as testemunhas são netos de Jeová. Você sabe que tem uma sentinela que fala isso? Eu vou achar ela depois. Até o Eric, acho que foi o Eric ou o Wagner que me mandou isso aí. Eu vou achar depois. William Silva, os filhos de Deus e de Cristo são livres, graças ao Espírito Santo. Judas 3 Batalhando pela Fé não fazem parte nem da nova aliança, porque as TJs não guardam os 613 mandamentos. O Francisco Costa, excelente matéria, ficou muito bem colocada. A nossa possível diante da soberania de Deus e nunca sob o domínio maléfico de Satanás, o diabo. O Denfal, boa tarde a todos nós. Quero ir para o céu, mas lá tem uma placa dizendo, não há vagas. Pessoal, deixa eu aproveitar e dar uma explicaçãozinha rápida para vocês. Tudo que a Torre de Vigia ensinou para você, dizendo que os evangélicos só querem ir para o céu, para o céu, para o céu, isso é tudo mentira também. Tá? Normalmente, isso já é normal para muitos teólogos. A ideia de céu significa as benesses da salvação. E a ideia de inferno significa as maldições da perdição de vida. Por exemplo, eu ensinei. Ninguém vai morar no céu com Deus. Esquece esse negócio. Esquece aí. Ninguém vai morar no céu com Deus. Tá? Mas tem um texto que diz isso, diz aquilo. Então, vamos ler o texto. Vamos entender o texto. O que Deus promete é ressurreição. Essa é uma fala muito bem falada do reverendo Nicodemos. O que Deus promete é ressurreição do corpo. Como que vai ser essa ressurreição? A Bíblia diz que depois dela, ou da ressurreição, ou do arrebatamento, nossos corpos transformados, nós vamos morar com Jesus no reino milenial, no milênio. Depois disso, a revolta de Satanás vai ser tão grande que a terra não aguenta. A terra não aguenta. E os céus, o espaço sideral, também não aguenta. É por isso que a Bíblia diz, e diante dele fugia céu e terra. É por isso que em Apocalipse 21, você entra e vê lá que tem um novo céu e uma nova terra, que é onde todos os salvos irão morar. Tá? Então, pessoal, não fiquem preocupados com essa besteira de vou para céu, vou para terra, vou para isso, vou para aquilo. Se preocupe em estar salvo em Cristo Jesus. O resto, deixa com ele. Fique em paz. Tá bom? A Vanessa Ibide está com a gente. Beijão, Vanessa. O Ozenilro. Graças a Deus, o irmão está nos ajudando a entender. Obrigado, irmão. Glória a Deus. O William Silva. O corpo governante acredita que assim que morre já são levados para o céu. Vão para o céu da boca da onça. Todos os salvos em Cristo estão mortos. Todos os salvos em Cristo aguardam a ressurreição. Foi ele que disse, essa ressurreição só se dá por ocasião da vinda de Jesus. Acabou. É simples assim. Aliás, tem 2 vídeos meus pela Bíblia que eu estou explicando isso. O Rô Borges. Depois que me tornei conselheira tutelar... Rô Borges, né? Depois que me tornei conselheira tutelar, os TJs não me deixam em paz. Vivem vindo à minha casa, tentando me fazer desistir da posse dia 10 de janeiro. Estou ficando muito estressado. Mas, peraí. Tem umas coisas que vocês estão de brincadeira comigo, né? Irmã, coloca uma coisa na sua cabeça. Eu vou ser educado, para não ser mal educado. Manda esses caras todos irem catar coquinho. Conselheiro tutelar é uma oportunidade que Deus está te dando para você ajudar almas a serem salvas em Cristo. Conselheiro tutelar é uma oportunidade que Deus está te dando para você ter um emprego digno e defender a tua vida.
Sabe o que foi que João Batista falava para os soldados? Quando o soldado chegava para se batizar, João Batista não mandava nenhum deles abandonar. Ele falava assim para o João, João, e aí, o que eu faço para ser salvo? João Batista batizava eles e falava assim, ó, não defraude ninguém e cuida bem do seu soldo, cuida da sua profissão. Ninguém tem que deixar profissão nenhuma para servir a Deus. Ninguém. Isso é uma doutrina, uma política hipócrita e satânica da torre de vigia. Ninguém tem que deixar profissão nenhuma. Tá? Desde que ela seja decente para servir a Deus. Ninguém. Romanos capítulo 13. Até as autoridades, os nossos governantes, foram colocados lá porque foi Deus quem colocou através do seu voto e através do meu voto. Eu, quando era besta, eu achava que nem política a gente pode se candidatar. Eu achava, eu era besta naquele tempo. Você entendeu? Meu irmão, esquece, todo o sistema é de Deus. Deus é soberano. É Deus quem coloca o governante, é Deus quem coloca o vereador, é Deus quem tira o deputado, é Deus quem faz. Coloque isso na cabeça de vocês. Então, minha irmã, não tem nada que desistir. Vá lá dia 10. Se quiserem desassociar você, sai dando risada da cara deles. E ainda entre com processo. Já se prepara para entrar com processo. Entendeu? Já se prepara para entrar com processo. Depois você fala comigo no WhatsApp, 11 947 882 132. Eu vou te passar o telefone do Ricardo, que já está correndo aí a petição no Ministério Público. E essa própria petição poderá servir para você também. Tá, Rô? Então vamos lá, William Silva. Quando Cristo volta? Ah, outra história. O Francisco Costa. Estou dando graças a Deus pela vida desse nosso irmão Edson, pela revelação no Espírito Santo, aonde com certeza muitas almas estão sendo libertas em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso aí, obrigado, meu irmão. A Deus toda a glória. William Silva falando para a irmã Rô não escutá-los. Não escuta, irmã. Perde uma oportunidade dessa para você ver se eles vão dar comida para você depois. Perde uma oportunidade dessa para ver se eles vão te dar roupa para você. Vai lá, irmã. Fica lá no Salão do Reino, lá com a cara para cima, andando e dando dinheiro para eles. Pelo amor de Deus, né? William fala, força, continua seu trabalho. O Denfal, Rô Borges, ore. E essa peleja vai passar em nome de Jesus. Não adianta orar não, irmão. Não precisa orar nada. Não precisa orar nada. Só tem que ser prático, pragmático. Tem que ir lá, resolver e acabou. Sem poçada, começar seu bom trabalho, coração em Cristo e ajude as pessoas que você puder, porque você vai precisar muito de Cristo nesse trabalho. Tem que orar nada. Esse negócio de orar é coisa de crente. Ah, eu vou orar para ver se a vontade de Deus. A vontade de Deus está expressa no que a Bíblia diz. A vontade de Deus está expressa no que eu estou ensinando. É só pegar, parar e pensar. Tem nada que orar, já orou demais. Vamos para frente. Não estou bravo com você não, viu, Defal? Só para a irmã poder entender. Porque senão ela começa a orar e dali a pouco ela começa a ficar com a consciência pesada achando que está fazendo alguma coisa errada pela lavagem cerebral que está na cabeça dela. William, você tem acesso a todos os lixos deles. Eles estão com medo que você aprenda e veja a sujeira das TJs. O Alan Fonseca. Rô Borges, faça a diferença. Parabéns, é isso aí, Alan. Muito boa fala. A Rô Borges. Vou ter que deixar de receber eles, porque senão vou ficar doente. Com os absurdos que eles falam para mim. Deixe de receber. Bloqueia no WhatsApp. Bloqueia no WhatsApp. Irmã, eles falam absurdos. Aqui você está ouvindo um monte de incentivo e encorajamento. A sua cabeça pode ser fraca e ouvir eles. Ou você pode ter uma boa cabeça, me ouvir e ouvir os companheiros que estão aí fazendo os comentários. Só depende de você. Entendeu? Só depende de você. Vamos lá. O Defal. Mergulhe na palavra, oração, jejum, aí você vai ver que Deus vai fazer. Deus já fez, irmão. Deixa esse negócio lá. Vamos lá. William Silva. Eles são apóstatas, só os profetas. Não tenha medo deles. A Val Cristina. Ser conselheiro tutelar
é ter oportunidade de acolher e orientar. Olha, inclusive, nossa irmã Valcristina, que faz psicologia, acho que é psicologia que ela faz, psicologia mesmo. Ela faz psicologia, está aí uma fala de alguém que está no meio, uma fala técnica, não é só fala nossa aqui, que queremos o seu bem. Aí você está tendo a fala de alguém que entende o que é o Conselho Tutelar, o Eric também, eu acho que o comentário do Eric é muito importante, que ele trabalha ligado a essa área. Então a Valcristina diz, ser Conselho Tutelar é ter a oportunidade de acolher e orientar. E eu vou um pouco mais longe agora, que ela falou como psicóloga, eu vou falar como pastor. Acolher, orientar e ajudar a Cristo entrar na vida das pessoas. Nunca falar de Salão do Reino para eles. Aliás, se falar que só faz mal para a tua vida. O William já foi. Azuleide, tentando justificar o injustificável. Nós recebemos a benignidade merecida por amor, justificado por nosso Jesus. Paulo Cristina diz que conselheiro tutelar é uma profissão nobre. É uma profissão nobre mesmo. Até eu, se abrir vaga aqui em Hortolândia, eu vou entrar para isso aí. Isso é bom, meu. Isso aí se ajuda pra caramba as pessoas. E depois, irmã, se você fizer um bom trabalho, você pode até se candidatar a vereadora, para você ajudar mais gente aí na sua cidade. William, é que eles gostam de dar aviso de advertência. O anunciador. Rússio saiu das religiões porque ele acreditava nas pessoas de várias religiões seriam salvas. Já Rutherford não acreditava. E transformou tudo isso em uma empresa. Isso aí, Valcristina comenta, é verdade. Arro Borges. Eles ficam falando que conselheira tutelar não é coisa de testemunha de Jeová, que pedofilia é coisa do mundo, que eu troquei as boas novas pelo conselho tutelar. Agora eu vejo que eles são loucos. Irmã, é um povo carregado de inveja, é um povo sem Cristo, é um povo que só suga, só sabe sugar o governo. Eles nunca estão dispostos a se darem para o bem público. Eles só sabem sugar. E todo mundo que se dá para o bem público, eles criticam. É simplesmente isso. Levante a cabeça e vai para frente. William, já foi, Judas 3 batalhando pela fé. Mesmo tomando todas, Tony Powers vai para o céu. Que legal. Revelação acordei. Roborges, um BO na delegacia, amansa e afasta qualquer um. É verdade. Eles dizem também que as universidades afastam você de Jeová, o Defal está falando. Azuleide, graças, aleluia, somos filhos de Deus, glória a Deus, amém. William Silva, a paz e a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, com o Espírito Santo, amém. Roborges, eu acredito sim. Peraí, pulei aqui um monte. Peraí. Meu Deus do céu. Poxa, mas como foi legal, como esse assunto aqui deu comentário, isso é muito legal. Peraí que eu pulei um monte de gente. Roborges, eu acredito sim que foi Deus que me ajudou a vencer as eleições para conselheira tutelar, sem ajuda de nenhum TJ. Deus sabe que esse é o meu sonho, ser conselheira tutelar. Então pronto, irmã, esquece o resto. William, então seu sonho já está sendo real. Eles querem destruir os seus sonhos. É verdade. O Sidney Araújo. Boa tarde a todos. Cheguei agora, depois de ver um vídeo muito bom. De não sei quem lá. Val Cristina, então seja o melhor. É isso aí, seja a melhor, Rô. É isso mesmo. O Zezé Nienck. Chegou tarde, depois ele veio. A Maria Mercedes. Obrigado, irmão Edson. Muito bem explicado. A Silvia Regina, agora domingo ganhou vida. KKK. Boa tarde. Eu preciso fazer mais vídeo de domingo mesmo, viu? Azuleide Pereira. Glória. Que promessa maravilhosa que continuemos a ser nova criatura como filhos de Deus. Somos salvos nesta esperança de eternidade. A Maria Ferreira. Boa tarde, ancião. Na paz do Senhor Jesus Cristo. A Silvia Maria Bittencourt também está com a gente. O Sidney. É interessante, falando sobre o negócio de casamento, eu não sei nem o que é isso. O corpo governante consegue ser mais importante do que Jesus com essas doutrinas. O Eric, Jesus deu um novo mandamento do amor. Amai-vos como eu vos amei. Se seguirdes meus mandamentos, serei meus amigos. Amai-vos como eu vos amei. Exatamente.
Não existe maior amor do que este, que entrega a sua vida pelos vossos amigos. Isso não existe na torre. Por isso, nem amigo de Deus são. É verdade. Né? O Sidney diz, outro dia assisti uma assembleia em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Uma irmã foi entrevistada, teve que usar um casaquinho por causa da blusinha, de alcinha e tal, não sei o quê. Desculpa. Azuleide, somos salvos por sermos filhos de Deus. O anunciador, o conselheiro tutelar é uma autoridade social. O Eric, lógico que vão fazer pressão para não ser conselheiro tutelar. Conselheiro tutelar luta contra abuso sexual infantil e maus tratos de menores. E lá dentro tá cheio. Severina Silva Pontes também está com a gente. Arro Borges. Obrigado a todos. Estou me sentindo bem melhor depois que desabafei. Minha irmã, isso aqui é uma família da fé. É para isso mesmo. Obrigado, irmão Edson, por ler meu comentário. Claro, opa, é importantíssimo. Faço questão de ler o comentário. Você viu aí como as pessoas estão interessadas em te ajudar. Então não dá ouvido para esses malucos não, minha irmã.